Salve Maria Santíssima, muito bom dia. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre este tema que tem sido alvo de ataque na novela, na nova novela da TV Record. Se bem que várias novelas da TV Record distorcem e muito a Bíblia, com intenções muito claras de desrespeitar e de difamar a fé católica. Por exemplo, a novela Apocalipse é uma desvirtuação, um desvirtuamento total daquilo que é o livro do Apocalipse. Ali é um ataque frontal, sutil para quem não conhece o Apocalipse, né? E frontal para quem conhece a palavra de Deus. Ou seja, de forma muito clara, a novela Apocalipse é uma difamação, são blasfêmias contra a Santa Igreja Católica. E infelizmente muitos que se dizem católicos davam a audiência a essa novela maligna que era a novela do Apocalipse. Se você quer entender as Sagradas Escrituras, leia a Bíblia à luz do Catecismo da Santa Igreja Católica. Tem vários também doutores em Bíblias que são declarados como doutores da Igreja e santos que explicam as Sagradas Escrituras, como Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Jerônimo, São João Crisóstomo e vários outros santos. Também grandes teólogos como o Scott Hahn, Padre Paulo Ricardo e tantos outros que vão nos ajudando, Papa Bento XVI, nos ajudando a entender as Sagradas Escrituras. E por que a gente vai buscar uma mesa vazia quando nós temos uma mesa farta? Então, novamente, a Rede Record de televisão, ela começa a fazer um ataque à fé católica, com essa nova novela após a novela Apocalipse, que vai falando que Nossa Senhora teve outros filhos. Essa heresia é antiga. Aqui a gente não é uma questão de partido, é uma questão de verdade. Os santos, a Bíblia, a história, sempre apontaram que Nossa Senhora é virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Então é algo de fé, é algo histórico, é algo que até os reformadores como Zwingli, reformadores aí de os reformadores, mais um termo inadequado, né? Zwingli e Calvino acreditavam e não discutiam que Nossa Senhora era e sempre foi virgem. Eles acreditavam na virgindade perpétua da Virgem Maria. Tanto Calvino, Lutero, Zwingli. Essa heresia, ela surge com um vídeo. Vou trazer aqui um grande teólogo, que é o Scott Hahn, no seu livro A Alegria do Mundo. Tem vários outros livros que falam sobre isso, certo? Vários, inúmeros. Mas eu vou falar um pouquinho aqui o que o vídeo ele começou a falar. Ele começou a dizer que Nossa Senhora não é virgem, né? Ele começou a citar os textos de Mateus 12:46, Marcos 3:31, Lucas 8:19, João 2:12, que fala sobre os irmãos de Jesus. Perdão que estou um pouco gripado, certo? Ele vai pegar aquela passagem de Mateus 1, do 24 ao 25, e vai falar o seguinte. Essa passagem fala o seguinte, né? José recebeu em sua casa sua esposa, mas não a conheceu até que ela tivesse dado à luz a seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Esse até que ele entendeu que depois que Nossa Senhora teve Jesus, ela teve relações sexuais com José. Euvídio entende isso lá no século IV, né? Depois de Cristo. Ele acabou interpretando dessa forma e pegou outras passagens bíblicas também que falam dos irmãos de Jesus. São Jerônimo, que era contemporâneo dele, fez o seguinte: mostrou que ele estava totalmente errado, que é porque ele era um profundo conhecedor do latim, São Jerônimo, que fez uma das traduções da Bíblia para o latim, né? E ele vai fazer o seguinte, ó. Pela boca do profeta, Deus diz a certas pessoas:
permanecerei o mesmo até vossa velhice. Deus dizendo para algumas pessoas, né? Em Isaías 46:4. Permanecerei o mesmo até vossa velhice. Ou seja, Deus está dizendo que vai permanecer o mesmo até a velhice. Depois da velhice, Deus vai deixar de ser Deus? Vai ser mutável? Claro que não, né? No próprio Evangelho, o Salvador fala o seguinte: Eis que eu estarei convosco até todos os dias, até o fim do mundo. Aí depois do fim do mundo, Deus não estará mais conosco, é isso? Porque tem um até. Até o fim do mundo ele estará conosco todos os dias. Depois do fim do mundo não estará mais? Porque até quer dizer que depois o que era passa, o que não era passa a ser. Olha a interpretação boba que muitos protestantes neopentecostais ressuscitam as heresias. Vamos lá. São Jerônimo prossegue, né, falando sobre isso, contra o vídeo. Por exemplo, Mical, filha de Saul, não teve mais filhos até o dia da sua morte, segundo Samuel 6:23. E depois da morte dela, ela teve filhos? Até o dia da sua morte ela não teve, né? E quanto à recomendação de São Paulo a Timóteo, até que eu tenha voltado, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. 1 Timóteo 4:3. Aí depois que São Paulo voltasse, não precisaria ele estudar mais, nem meditar, nem exortar, nem ensinar ninguém? Seria isso? Ou seja, resumindo, né? Esse ataque é um ataque por maldade mesmo, por malícia. Não é só por ignorância, não, é por malícia. O pecado da malícia é terrível. Onde eu faço isso para confrontar e por maldade. Para querer inculcar naqueles que não têm uma fé sólida. Ó, Nossa Senhora não era não era mãe só de Jesus. As pessoas geralmente têm preguiça de ler a Bíblia, têm preguiça de ler a vida dos santos, o catecismo, e começam a assistir essas novelas e começam a achar que a Bíblia é daquela forma. E começam a pautar a sua, entre aspas, fé em mentiras, em enganos, em embustes. O próprio Edir Macedo, ele falou tantas vezes da sua aversão, da sua revolta, né? Do seu desprezo pela Igreja Católica. E ele demonstra isso de forma muito contundente nas suas novelas. Quando, por exemplo, São João Paulo, aliás, o Papa Francisco veio aqui na Jornada Mundial de 2013, se eu não me engano foi, e o que aconteceu? Tava passando na Record, no jornal, né? Eu tava zapeando os canais, tava passando uma, uma cadela que tava na rua, se eu não me engano era assim um caso, perdão. Aí pegaram essa cadela que tava tempos de parir já, né? E fizeram o quê? Fizeram a cesariana da cachorra da cadela. E os repórteres lá fizeram todo um alvoroço, mostrando como é belo salvar a vida do cachorro, da cachorra, dos cachorrinhos e tarará. Fizeram minutos e minutos a fio, de certa forma fazendo venha, né? Fazendo todo louvores àquele ato. De forma hipócrita fizeram isso, né? Porque já no outro dia eles fizeram a reportagem dizendo que o Brasil era um país atrasado porque não aprova o aborto, enquanto tantos países já aprovaram. Ou seja, eles defendiam a vida da cadela, dos cachorrinhos, e defendiam com mais veemência a morte, o aborto, e criticavam ainda a postura do Papa. Hoje nós estamos aí já na discussão aí no STF sobre essa questão. É vergonhoso. Isso nem para ser discutido era. Isso é algo tão diabólico que não era nem para ser pensado. Mas está aí. Infelizmente. Uma discussão para saber se pode ter aborto até o terceiro mês de gravidez. Se isso não vai ser mais tido como crime. Rezemos pela nossa nação. Rezemos pelo nosso Brasil, onde as autoridades perderam toda a referência do que é a vida, o respeito aos valores eternos, ao direito natural. Nem sequer sabem o que é isso, direito natural.
Rezemos pela nossa nação, porque sem dúvida um país que está sob o jugo da aprovação do aborto e aprova e vive isso tranquilamente, sem dúvida está clamando que a ira de Deus recaia sobre esse país. E ai daqueles que caem na mão do Senhor. Ele é misericórdia, sim, mas ele é santo, justo, e o pecado não pode prevalecer sem as suas consequências terríveis, de forma alguma. Nós sabemos as consequências do pecado em nossa vida. Imagina o pecado de uma nação que adere à cultura da morte com todo vigor e transformando isso em lei. Rezemos muito neste dia de hoje. Shalom do Pai para vocês.